Abra o Salmo 37, versículos 23 e 24, do Salmo 37. Acharam? Então, Salmo 37, versículo 23, diz assim: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Vou ler de novo. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Amém. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós te pedimos, Pai, que tu venha com teu Santo Espírito sobre a nossa vida, para nosso entendimento nessa mensagem, nesta noite, Pai, que nós saiamos aqui abençoados por ti, Senhor. Ô Pai amado, te pedimos, Senhor, abençoa aqueles que ouvirão também essa mensagem, Pai, pela internet, Pai, que nós possamos, Senhor, ó Pai amado, ser anulados agora, que a tua mensagem seja, Senhor, dada por ti, Senhor. Retira a influência do homem o tanto quanto possível, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me inspirei num pequeno texto, tem um pastor que ele põe pequenos textos na internet, o nome dele é Israel Belo, e eu me inspirei num texto dele, né? O texto, só para você entender, o texto não tem nem versículos bíblicos, mas eu li e me inspirei para trazer essa mensagem de hoje, tá? E aí eu vou dizer para você, nós temos um grande problema como cristão. Temos um grande problema. Nós, na verdade, eu vou até separar em duas coisas, né? Nós nos preocupamos demais em agradar aos homens. E quando nós nos preocupamos demais em agradar aos homens, ou ao buscar o louvor dos homens, nós derrapamos na nossa vida espiritual muitas vezes por causa disso. Nós nos preocupamos demais. Uma coisa que para mim é assim nítida, né? Que eu vivia, né? Hoje há uma preocupação tão diferente da época que eu me converti. Havia excessos naquela época, né? As pessoas eram um pouco mais radicais, é verdade. Mas havia um zelo maior, tá? Então, hoje, coisas, eu vou chamar de fúteis, né? Coisas fúteis nos fazem, por exemplo, deixar de vir à casa de Deus. Na época que eu me converti, em 1977, né? Meio de 77 para 78, eu não deixava de ir à igreja domingo de jeito nenhum. Podia ir ao presidente na minha casa, o que eu ia fazer é, vamos comigo à igreja. É isso que eu fazia. Hoje, não, a fulana foi lá me visitar, não sei quem aconteceu, tem um jogo importante de futebol. Mudou muito. Mudou porque a gente não tem sido zelosos, né? Com aquilo que Deus manda. Nós não somos zelosos. Nós agradamos aos outros e a nós também, muitas vezes, né? Sabe? E aí a gente vê, os pais passam por isso, né? Agradar os filhos. Aí quando agrada os filhos, muitas vezes fazem o que Deus não quer, para agradar os filhos. Aí cede no que não deve ceder, para agradar os filhos. Os filhos fazem a mesma coisa. Cedem no que não devem fazer, né? Não devem ceder, para agradar os pais. Os membros para agradar o pastor para agradar os membros. Há uma falta de zelo. Há uma falta de zelo. Não era assim. Não era assim. A gente se preocupava mais em agradar a Deus. A gente pensava mais em agradar a Deus. Hoje a gente busca muito agradar o homem, né? Existe todo um pensamento, né, no mundo que entrou na igreja, que a gente tem que ser, né, isso aí veio dos Estados Unidos, você tem que ser popular, você tem que, sabe? E isso estraga.
Porque nem sempre isso é bom. Nem sempre isso é bom. Nem sempre isso faz bem, nem para você, nem para o outro, né? Para a pessoa que você está tentando agradar. Sabe, nós buscamos, na verdade, o louvor e a glória no lugar ou da pessoa errada. Nós temos que buscar o louvor e a glória de Deus. E a outra coisa que não é o tema da pregação, mas para você entender, né? Nós somos abalados demais pelas outras pessoas, pelo que pensam, e eu não estou entrando no mérito de agradar, mas as opiniões, né? Sabe, não pode ser assim. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar o elogio, não de homens que são perecíveis como nós, né? São pessoas que vão, né? Muitas delas, infelizmente, vão para o fogo do inferno. Nós precisamos agradar ao nosso Deus. Ele tem que ser agradado. E nós buscamos muitas vezes, né, o louvor de homens que hoje elogiam, e nem sempre elogio é sincero, né? Hoje louvam você e amanhã eles estão criticando, reprovando. Sabe, não adianta nada. Muitas vezes não adianta nada. A gente busca isso e não adianta nada. Você tem que fazer o certo, agradar a Deus. É isso o certo. Deus quer que você seja amoroso, mas você não pode desagradar a Deus com o intuito de ser amoroso. Os fariseus faziam isso e Jesus, dava na cabeça deles. Porque eles diziam assim, não, eu não vou sustentar os meus pais, não, porque eu vou levar essa oferta para Deus. Estou pegando o texto e mudando um pouquinho para você entender. Aí Jesus vai e diz assim, isso é mentira. Não é verdade isso. Então a gente, às vezes, nós nos damos desculpas, né? E não agradamos a Deus com desculpas. Sabe? Os homens, eles são inconstantes. Eles são inconstantes no senso deles, né? E eu estou falando todos nós, né? Na nossa coerência, nos nossos critérios, nós somos inconstantes. Então, por que agradar a seres como nós, falhos e inconstantes? Nós temos que agradar a Deus. Se você entendeu, diga amém. Amém. Buscar esse agradar aos homens distorce a visão da nossa vida. Então, usando ainda o exemplo dos pais com os filhos, muitas vezes, meu filho precisa muito ir numa festa. A pessoa marcou festa no domingo, né? Eu já, muitas festas eu recusei. Já falei, não posso. Quem mandou você marcar no domingo? Ah, não, pastor, porque domingo é mais barato. Poxa, infelizmente não posso, né? Muitas vezes eu fiz isso. Então, a gente distorce, se a gente busca só agradar as pessoas, a gente distorce a nossa visão e distorce a nossa vida. Os valores que nós temos são distorcidos. Tudo vira de cabeça para baixo. Distorce o que nós deveríamos fazer. Eu costumo dizer, né, que eu, pela minha formação, e não entendam errado quando eu falo isso, eu me seguro muitas vezes para não ser muito enfático com algumas coisas, com algumas pessoas. Mas não é porque eu quero agradar as pessoas, é porque eu não quero deixar o monstro, né, sair. Eu tenho que segurar o meu ímpeto, porque eu fui formado para dar ordens. Eu fui formado para dar ordens e ser obedecido. Então essa é a minha formação. Então isso eu tento manter ali, preso. Entendeu? Então às vezes a pessoa pode até confundir isso, mas não é isso. É que eu, né, por ter uma formação militar, ter ficado 29 anos, porque eu tirei uma licença prêmio, então 29 anos servindo, eu tenho, se eu deixar, olha, vai virar um quartel isso aqui. Alguém quer que vire quartel? Não, né? Fala mais alto para eu ouvir. Ótimo. É isso, entende? Mas não é para agradar, é para segurar aquilo, o ímpeto que eu tenho dentro de mim, que eu tenho que segurar, né? Mas, voltando, a nossa vida é distorcida, a nossa visão é distorcida se nós procuramos agradar as pessoas e não a Deus.
distorce, né, o que nós deveríamos fazer. Por que nós fazemos as coisas, tomamos decisões, fingimos até ser coisas que nós não somos, porque nós nos preocupamos com o que vão dizer, né, o que vão falar, o que vão pensar. Aí, por exemplo, né, a gente não evangeliza. Não posso evangelizar porque senão o que vão falar de mim? O pessoal todo da minha família vai falar isso, vai falar aquilo. Sabe, gente, o que Deus mandou? Não foi a gente levar o evangelho? É isso que a gente tem que fazer. Mas a gente se preocupa demais em agradar as pessoas. Conta com Deus para Deus consertar, mudar a cabeça da pessoa. Conta com Deus. Faz o que você tem que fazer sempre. Eu sempre faço isso, eu sempre ensino isso. Você tem que ter sabedoria para falar, né? É uma coisa que o pastor Flávio, pastor anos meu, né, falava, você tem que falar as coisas com muitas palavras, não ser curto e grosso, porque o curto e grosso traz o quê? O arrepio e a repulsa. Então, fale com muitas palavras, né? Mas você não pode, você tem que contar com Deus para você falar aquilo que tem que falar, né? E é isso, eu procuro fazer isso, né? Graças a Deus, né, muitas pessoas que eu falei o que devia falar, continuam aqui, né? Porque eu usei muitas palavras, eu usei amor, a pessoa sabe que eu amo elas, apesar de não concordar com algumas coisas que elas fazem, mas elas estão aqui porque elas sabem que eu preciso falar. Eu não posso agradar a homens, eu tenho que agradar a Deus. Eu não tenho que fingir coisas, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Então, nós não podemos nos preocupar demais com o que vão falar, com o que vão pensar. E isso é tão antigo, essa preocupação, né, em agradar os outros, é tão antigo quanto Adão e Eva. Desde o início é assim. Então, isso é um drama na nossa cabeça desde o início. Sabe, no final das contas, pensa, o que vale mais? Ser considerado popular, e aí eu estou dizendo que isso veio para o Brasil, esse conceito é muito americano, a gente fica vendo filmes, aí aqueles filmes que o cara tem que ser popular na faculdade, tem que ser popular no colégio, né? Sabe, tem que ser popular, tem que fazer o que Deus manda, tem que dar um bom testemunho. Isso é que nós temos que fazer, né? Então, o que vale mais? Ser considerado uma pessoa popular, agradável, né? Ganhar um prêmio, um prêmio, esse cara é o mais popular, isso eles enfatizam muito, né? O rei do baile, a rainha do baile, isso é enfatizado, isso acaba entrando na gente. Vocês já viram quantos filmes têm o mesmo tema? Vocês já perceberam isso? Quantos filmes têm o mesmo tema? Sabe o que acontece? Isso, entra na nossa cabeça. Isso está errado. Adianta você ganhar a coroa de rei do baile, rainha do baile, e perder a coroa da glória? Não adianta. Adianta você ser prêmio Nobel? Adianta. Nada. Adianta você ter uma boa crítica no jornal, certificado ISO 1000, ISO 9000? Não adianta, essas coisas vão ficar. O que adianta? É ter a coroa da glória que Deus promete para a gente. É isso que adianta, é isso que agrada a Deus, é isso que Deus quer. 1 Coríntios capítulo 9, abra comigo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Olha o que está escrito. Achar? 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem de que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Tem muita gente, eu falei de manhã, vou repetir agora, né? Existe um pastor muito agradável de ouvir, mas ele falou, ele não falou só uma vez, algumas vezes eu já ouvi, né? Aí ele vai e fala sobre, gente, Deus não quer
que a gente viva para perder. Como assim? Se você olhar para muitos, né, teoricamente ou na visão humana, eles perderam. Paulo foi um perdedor, apesar de ter dito que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele ganhou a coroa, essa coroa que ele cita aqui, ele ganhou. Mas na terra, segundo o conceito humano, ele perdeu. Então a gente fica muito influenciado pelo que a gente ouve. A gente busca muito, né, o elogio externo. E não é isso que a gente tem que buscar. Tem que buscar agradar a Deus. Tem que ganhar, não é o prêmio Nobel, não é a boa crítica dos seus parentes, não é a boa crítica do jornal. Você tem que ganhar a coroa da glória. Vou fazer assim, você fala amém. Amém. Todo louvor do homem perecerá. Todos os teus troféus nas estantes, nas paredes, eu já tive alguns, sabia? Mas eu jogava vôlei, né? Então tinha alguns troféus lá. Troféu não, algumas medalhas. Aí mais nenhum, eu saí dando. Eu me lembro que hoje, Beto, pai de 2 filhas, eu peguei uma das minhas medalhas, né? Ele visse ele não ia gostar muito, mas ele tinha medo de água, de nadar. Eu incentivei ele com uma medalha minha, mal sabia ele, era pequeno, bem pequeno, né? Que aquela medalha era de vôlei, não tinha nada a ver com natação, mas eu estimulei ele a nadar, né? Olha, ele devia ter menos de 10 anos de idade, para vocês terem uma ideia, né? Sabe, não dá valor a isso não. Essas coisas todas, diplomas, medalhas, troféus, vão ficar todos aqui para serem, quem sabe a palavra. O que vai acontecer com isso tudo? Vai tudo queimar. Porque a terra vai queimar. Essa terra vai ser renovada. Então, você pode guardar no melhor cofre anti-fogo. Tudo vai queimar aqui. Não adianta nada isso. Seus diplomas, nada. Quer agradar, não agrade a sociedade, agrade a Deus. Isso é que você tem que fazer, nós temos que fazer. Então, quando nós subirmos e a terra for refeita, e é isso que vai acontecer, vai queimar tudo. Então, queimar tudo, mas vai existir a coroa da glória. Eu creio que aí essa coroa é para todos, né? Mas vai existir uma outra coisa que nós entendemos, né? Que é o galardão dado conforme, né, as nossas obras, conforme nós agradamos a Deus, né? Então, nós temos que entender, essa coroa existe e nós teremos essa coroa, né? A coroa é como se fosse um símbolo da salvação. Então, nós não podemos perder essa coroa por nada. 1 Pedro, capítulo 5, abra comigo, versículo 4. 1 Pedro 5, está perto lá das 3 cartas de João, lá no final. 1ª, 2ª, 3ª João, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Acharam? Amém? Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Essa não queima. É imperecível. Quando ele se manifestar, nós vamos subir com ele e o resto aqui vai queimar, vai ser refeito. O universo vai ser, a Bíblia, a descrição vai ser como se estivesse sendo enrolado como um pergaminho. Ou seja, vai ser tudo refeito, tá? O universo vai ser consertado. Após o pecado do homem, o universo todo degradou. Os planetas não eram para ser como são e etc e tal, e a Terra não era para estar se inclinando mais, né, como ela está sempre um pouquinho do eixo, etc. Não era para acontecer isso, era para tudo ser perfeito, né? Não era para ter tempestades como tem, maremotos, tudo é consequência do pecado do homem. Então ela vai ser toda refeita, toda essa parte do universo vai ser refeita. Então Deus vai refazer. Mas essa coroa nós vamos ganhar e ela vai estar conosco, vai ficar conosco. Então, essa coroa nós devemos buscar. E ganha ela e mantém ela, né? E a pregação de manhã, eu gostaria que você ouvisse, né?
assistisse a pregação de manhã, né, falando sobre o tesouro, eu creio que você vai ser abençoado se você ouvir, é justamente isso, ela tem que ficar intocável. Esse tesouro, ele é escondido, né, a parábola de Jesus é escondido, ele foi enterrado novamente, para que ele não ficasse sendo acessível, para ninguém te tirar esse tesouro. A coroa é a mesma coisa, não deixe ninguém tirar a sua coroa por nada. Nada e nem ninguém merece que você perca a sua coroa. Nenhum filho, por mais amado que seja, não merece que você perca a sua coroa, né? Nenhum objetivo, alvo na sua vida merece, né, a perda da sua coroa. Nenhuma pessoa na face da terra e nada, nenhuma ideia, nenhuma empresa, nada merece você perder a sua coroa. Então, agrade a Deus para você não perder a coroa. Agrade a Deus. Você pode dar um aleluia? Você precisa entender isso. Além da coroa, vai ter o galardão, como eu falei, né? Vai ser algo que a gente não tem muita ideia do que é. Acredito que vai ser algo visível, as pessoas vão identificar. Acredito que vai ser algo qualitativo, né? Vai ter uma diferença, mas o que tem de... Como é que vai funcionar isso? Qual é a vantagem de quem tem o maior galardão que o outro? Não tem a menor ideia. E quem falar que sabe é especulação, que a Bíblia não explica, né? Nós sabemos que vai haver. Quanto mais nós agradarmos a Deus, maior vai ser o nosso galardão, né? Então, sabe, mas a gente ainda está num nível, não é nem do galardão, é de nós mantermos a nossa coroa. E nós temos que agradar a Deus. Nós nos sentirmos aprovados por Deus nos dá confiança para a gente batalhar, para a gente duelar todas as batalhas que nós temos pela frente, de nós irmos em frente, apesar do inimigo estar forte, das coisas estarem difíceis, nós vamos ter confiança se nós estivermos agradando a Deus. Nós precisamos fazer isso para que a gente tenha confiança. Então, para a gente ter confiança no que a gente está fazendo, você pode... Eu costumo dizer o seguinte, você está cumprindo o que Deus quer? Então, deixa a tempestade passar. Eu vivi isso na minha vida, né, profissional. Algumas vezes, gente, era assim, eu cometia algum erro, realmente eu cometia algum erro, mas não era só esse erro, parecia que o teto ia desabar na minha cabeça. Você imagina um ambiente onde... tem muito mando, muito ameaça, de você vai ser preso, sabe, um ambiente pesado. Sabe o que eu fazia? Eu aprendi, eu ficava quietinho, me calava, falava o mínimo possível, orava a Deus e deixava a tempestade passar, porque Ele faz isso por nós. Você está numa tormenta, Jesus acalma o mar, é isso que você tem que fazer. Ora que Deus vai... Tem até um plástico. Ora que melhora. Né? É muito interessante essas palavras. Ora que melhora. É isso aí. Então, nós precisamos nos sentir confiantes. Para a gente se sentir confiante, a gente tem que saber que a gente está agradando a Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Procura Efésios, que é maior. Aí você vai achar Gálatas um pouco antes. Gálatas 1, 10. Gálatas 1, 10. Amém? Posso falar? Posso ler? Gálatas 1, 10. Amém? Diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Olha para mim. E se você for sincero, muitas vezes você está buscando muito mais a aprovação dos homens do que de Deus, tá? Se você respondesse isso com sinceridade, muitas vezes nós estamos buscando mais a aprovação dos homens, independente de quem eles sejam, né? Mulher, marido, filho, mãe, pai. Muitas vezes a gente busca muito mais a aprovação de homens do que de Deus. Aí Paulo, vou repetir, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Nós temos que, para ser servos, agradar ao nosso Senhor, a Cristo.
Então, muitas coisas que a gente faz, movidos, né, por uma pretensa, simpatia, né, para ser simpático, para não ser grosseiro, a gente tem tantas coisas, para ser agradável, muitas coisas que a gente faz, não era para fazer. Eu tenho que agradar o meu Senhor. Eu não tenho que falar para vocês palavras que deixem todo mundo motivado, né, a voltar. Eu tenho que falar palavras que vão confrontar você com a sua realidade. Você vai pensar nisso e você vai ser uma pessoa melhor. É isso que você tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Então, não é a homens, porque eu estou falando isso porque o texto aqui fala de você falar coisas, né, da maneira que agrade. Depois você leia, você vai ver isso. Então, Paulo, ele não buscava agradar nas palavras que ele falava. Ele falava o que ele cria que Deus queria que ele falasse. Então, nós perdemos muito tempo. Olha para mim. Nós perdemos muito tempo tentando agradar pessoas, homens, e desagradamos a Deus. Nós fazemos isso direto na nossa vida. Nós não podemos nem exigir que os outros façam isso. Ouça o que eu estou dizendo. Você não pode exigir que outras pessoas façam isso. Porque aquele que faz o outro pecar está pecando duplamente. Palavra de Deus. Então você não pode fazer isso. Exigir que o outro peque. E você não pode também pecar nisso. Ficar agradando a homens. E a gente tenta muitas vezes agradar pessoas, gasta muito tempo fazendo isso, buscando os elogios da pessoa, buscando o amor das pessoas. Um amor perecível. O amor perecível. Nem esses relacionamentos vão durar, gente. Eu não terei filhos e mulher no céu. Eu terei irmãos. Vai ser o irmão Alexandre. Viu, Alexandre? Vai ser no mesmo nível. Finalmente, né, você vai parar de tomar bronca minha, vai dormir, né, vai comer, para de ver o iPod, eu brinco com ele. Para de ver, vai estudar. Então, sabe, relacionamento vai ser outro, irmãos. Por incrível que pareça, né, meu filho de 15 anos vai ser meu irmão. Tá? Então não adianta nada disso. Adianta você ficar buscando elogios, né? Buscar o amor dele. Se eu apertar muito ele não vai me amar. Nada a ver. Eu tenho que fazer o certo, mandar ele fazer o certo. Então, sabe, para Deus, nós não gastamos tanto tempo para agradar. Nós gastamos muito tempo para agradar a homens. Não gastamos tanto tempo para que Deus nos elogie ou se agrade de nós, né? A aprovação de Deus. Nós não gastamos tanto tempo, gastamos muito tempo em agradar homens. Sabe? Hoje está muito diferente da época em que eu me converti. Século passado, e realmente tá? 1977. Muito diferente. Como eu falei, domingo, igreja. Não tinha dúvida. Dia do Senhor. Isso agrada a Deus. Hoje a gente, não, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que agradar ali, tenho que agradar aqui. Não faz o que Deus quer. Você não faz. Sabe, hoje eu penso muito em agradar meus parentes, meus amigos, né? Muito. E Satanás usa isso, usa demais esse conceito atual. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 2, nós vamos ler os versículos 4 e 5. Acharam? 4 e 5? Acharam? Posso ler? Diz assim: ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus,
que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Então, é isso. Você vai ficar sem jeito para dizer, quando alguém oferecer alguma coisa para você, né? Que você... Eu tenho uma experiência terrível e, ao mesmo tempo, eu creio que foi um testemunho tremendo. E eu já falei algumas vezes, mas como algumas pessoas não sabem, eu vou até falar. É um testemunho meu, né? E não é para me exaltar, não, mas é para você entender que eu não tinha que agradar ninguém ali. Eu tinha meus 26 anos, casei com 27, certo, mano? 25? Ih, então eu tinha menos. Eu não era casado ainda. Então eu tinha lá meus 23 anos, por aí, e eu estava junto no meu ambiente de trabalho. Aí resolveram, era meu aniversário, a gente estava fora do Rio de Janeiro, e resolveram me dar, né, uma festa. E aí pegaram um saveiro, me levaram um saveiro, eu não estou sabendo de nada. E aí no dia lá, do saveiro, da saída, aí chega uma pessoa, não vou poder citar mais nomes, mas pessoas muito mais altas, né, muito mais graduadas do que eu, chegou e falou: aqui é seu presente de aniversário. Me sai uma menina de biquíni com um laço. Eu, diante de muitos oficiais, gente, muita gente, eles sabiam, né, que eu não tenho vergonha de dizer, nem de gravar e ir para a internet, não tem problema nenhum nisso. Eu me casei, né, eu não gosto da palavra virgem, não, mas sem ter antes, né, consumado ato com nenhuma mulher. Né? Então, virgem parece meio feminino. Então, mas eles sabiam, todos eles sabiam que eu era evangélico, todos sabiam. E na cabeça do mundo, eles estavam fazendo um bem. Na cabeça do mundo é isso, eles estavam fazendo um bem. Você já imaginou o constrangimento? Nós não estávamos no cais, não dava para eu sair correndo, não tinha essa chance. Né? Eu estava no meio do mar já tinha saído do cais. Acho que fizesse de propósito, né? Não tinha como eu escapar daquela situação. E eu cheguei, né, para essa pessoa que me ofereceu, não era o mais alto presente, tinha pessoas que eu nem tinha intimidade, que eram postos muito acima, e a pessoa chegou e falou isso, eu falei assim: muito obrigado, né? Muito obrigado, mas eu não vou aceitar. Olha, imagina a cena, né? Um homem fazendo um troço desse. E a menina constrangida também. Ó. Eu queria agradar ela? Não. Queria agradar eles? Não. Eu queria agradar a Deus. E você muitas vezes é posto numa situação como essa. Sabe o que você tem que fazer? Agradar a Deus. Você tem que fazer isso. É uma situação ruim, né? Com certeza devo ter ficado com uma fama péssima, né? Com certeza, porque tinha as pessoas ali que não eram nem do meu trabalho ali, não vou falar mais nada. Não era do ambiente que eu estava, né? Eram pessoas muito mais altas de outros lugares e aquela situação aconteceu. Eu queria agradar a Deus, não eram aquelas pessoas. Eu não tenho que pecar porque isso vai agradar minha esposa, eu não tenho que pecar porque isso vai agradar meu filho, eu não tenho que pecar para agradar ninguém. Eu digo não e pronto. Eu não tenho que fazer, se o bispo chegar e mandar eu fazer alguma coisa errada, eu vou dizer para ele: se eu souber, tiver consciência de estar errado, eu vou dizer assim: olha, não vou fazer isso, que a Bíblia fala o contrário. O que ele pode... Já passei por coisas piores, o que ele pode fazer contigo? Sei lá, não me importa. E é assim que a gente tem que fazer. Não agradar a homens, agradar a Deus. Você sabe que está fazendo alguma coisa errada e está fazendo a coisa errada porque está querendo agradar alguém, para de fazer, porque você pode estar perdendo a sua coroa. Muda. Bem-aventurado, agraciado, abençoado será você se você buscar agradar a Deus, porque a aprovação e elogio dele não é momentâneo,
é eterno, não é incoerente, uma hora elogia, a outra te esfaqueia por trás. Não é assim, ele não é mutável. O ser humano, uma hora está aqui. Quantas pessoas já fizeram coisas, por exemplo, vou dar um exemplo para você. As pessoas brigaram com toda a sua família por causa de alguém. Aí vai casa com esse alguém. Aí descobre que esse alguém era a pessoa errada, se separa. Vocês entenderam? Tudo muda. As pessoas dizem que amam uma hora, depois não amam mais. Você desiste de coisas na sua vida por causa de outras pessoas e estava tudo errado, não devia ter feito isso. Agradar homens? Não, faça a coisa certa. Ficar desmotivado porque as pessoas fazem coisas erradas? Decepcionado? Meu Deus do céu! Não é assim que funciona. Ah, não, eu tenho que, por exemplo, lá nessa situação, não, eu acho que eu vou ter que, fazer alguma coisa com essa menina, porque senão vão achar que eu sou gay. Eu dei lá meu testemunho. Dali, pelo menos um se converteu. Pelo menos um se converteu, glória a Deus. E não foi só esse testemunho, foram outros, mas ele convivia diretamente comigo, ele também era do mesmo posto que eu, ele era meu colega de turma, então, sabe, isso deve ter influenciado em alguma coisa, ele deve ter visto, esse cara é doido, Jesus deve existir mesmo, como faziam em outras épocas. Então, a aprovação e elogio de Deus, que não é momentâneo, que não é incoerente, que não é mutável, é um elogio eterno, elogio para sempre. Agrade a Deus, não aos homens. Ele não elogia hoje e retira amanhã o elogio. Amém? Que louvor você está buscando? A quem você está buscando agradar? Quem é o foco dos seus esforços? É Deus ou são homens, como Paulo falou? Eu tenho que agradar a Deus ou a homens? Salmo 37, abram, versículo 1 a 5, para nós terminarmos. Salmo 37. Olha, eu fui pontual, 8 horas. Salmo 37, versículo 1. Acharam? Salmo, meio da Bíblia. Procura o 37, versículo 1. Diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, faça o certo, Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Não deixe que circunstâncias constranjam você a fazer o errado. Que pessoas constranjam você a fazer o errado. Faça o certo, não seja grosso, seja sábio. Use muitas palavras, não seja curto e grosso. Não é isso que eu estou falando. Mas faça o certo. Fala assim, meu amigo, infelizmente, eu não vou poder fazer isso, porque eu creio que isso está errado, então não vou fazer, mesmo que seja para agradar você. Ah, mas espera aí, essa nota fiscal aqui a gente pode combinar, você bota assim, aí você tira um pedacinho para você, infelizmente. Mas você vai ter vantagem se você fizer isso. Não. Ah, mas não. Vou tirar o contrato seu. Você diz, quem vai perder é você, porque eu sou abençoado por Deus. Vocês entenderam? Sem precisar entrar em confronto. Você fala o que tem que falar, faz o que tem que fazer. Amém? Não ceda para agradar a homens. Só faça o que você sabe que Deus quer. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Feche todos os olhos, todos os cabeças abaixadas. Eu vou perguntar para você. Se você está passando por uma situação que você precisa agradar a Deus, não a homens, precisa que Deus dê um caminho para você, porque
o caminho que você está trilhando, você sabe que está errado, e você está trilhando isso porque está tentando agradar homens, aí eu vou pedir para você levantar sua mão, sem ninguém, todos de cabeça baixa, por favor. Amém, amém. Mais alguém? Amém, amém. Mais alguém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajuda a te agradar, nos ajuda a entender as coisas certas a serem feitas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver conforme a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a viver conforme os teus mandamentos, Senhor. Nos ajuda a vencer, Senhor, todo tipo de tentação, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer as dificuldades, Senhor, e não, ó Pai, não cedermos por causa delas ou cedermos por causa de qualquer pessoa, Pai. Que nós façamos o certo, que nós agrademos a Ti e Tu vai nos abençoar, Pai. Ó Pai, nós lemos, confia no Senhor e Ele agirá. Que seja assim, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um louvor ao nosso Deus? Ouço Deus me chamando com sua doce voz. Ele sussurra meu nome com muito amor. Eu digo, eis-me aqui. Eu digo, eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará até o fim. Tua voz me traz paz, Senhor. A tua voz me traz paz e me faz entender que a tua vontade é o melhor pra mim. Só me resta dizer, diga a Ele, e eu digo, eis-me aqui. Eu digo, eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus
tua mão me guiará até o fim. Até o fim, Senhor. Até o fim. Aleluia. Amém.